No dia 9 de março de 2025, às 5 horas no horário local e meio-dia no horário do Brasil, Israel oficialmente cortou o fornecimento de eletricidade para a faixa de Gaza. Essa medida faz parte de uma estratégia para pressionar o Hamas a negociar a entrega dos reféns que ainda estão na região. Atualmente, há um total de 59 reféns em Gaza e estima-se que 24 deles ainda estejam vivos. Israel já havia interrompido a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza e agora tomou a decisão de cortar também a eletricidade. O objetivo dessa ação é enfraquecer o Hamas e impedir que ele continue recebendo suprimentos, como combustíveis e armamentos, que poderiam estar entrando junto com a ajuda humanitária. Determinadas agências de estudos sociais na faixa de Gaza confirmaram que não há fome na região. De acordo com esses relatórios, a quantidade de alimentos que já entrou em Gaza seria suficiente para sustentar toda a população por um período de 6 meses a 1 ano. Apesar dessas informações, algumas organizações internacionais argumentam que a fome está sendo usada como uma arma de guerra, classificando essa medida como crime de guerra. No entanto, enquanto essa discussão ocorre, pouco se fala sobre a situação dos reféns mantidos pelo Hamas. Os relatos indicam que muitos deles estão sendo mantidos em condições desumanas, saindo dos túneis completamente desnutridos, tendo perdido até 40% do peso corporal. Além disso, muitos dos reféns libertados foram encontrados doentes, debilitados e, em alguns casos, sem conseguir ficar em pé. A eletricidade cortada por Israel era especificamente destinada a uma usina de dessalinização de água. Tanto Israel quanto Gaza dependem desse processo para obter água potável. A energia fornecida anteriormente por Israel permitia o funcionamento dessa usina, que agora terá que operar por meio de geradores movidos a diesel. No entanto, com o bloqueio da entrada de ajuda humanitária, o combustível disponível na faixa de Gaza deve acabar nas próximas semanas, no máximo. Quando isso acontecer, o próximo passo será o corte total do fornecimento de água para a região. O ministro da Energia de Israel, Eli Cohen, instruiu a Israel Electric Corporation a interromper imediatamente o fornecimento de eletricidade para Gaza. Segundo Cohen, essa é uma tentativa de aumentar a pressão sobre o Hamas, na esperança de que o grupo aceite negociar a libertação dos reféns. O ministro afirmou que todas as ferramentas disponíveis serão utilizadas para garantir a volta dos reféns e para impedir que o Hamas continue governando Gaza. Apesar do anúncio feito pelo ministro, um oficial israelense afirmou ao The Times que a decisão não é tão drástica quanto parece. A eletricidade de Israel para Gaza já havia sido cortada em 7 de outubro, após os ataques do Hamas. No entanto, em novembro, o fornecimento foi retomado especificamente para uma usina de dessalinização localizada perto de Deir al-Balah, no centro da faixa de Gaza. Agora, esse abastecimento foi interrompido novamente, afetando diretamente cerca de 600 mil pessoas que dependem dessa usina para obter água potável. A usina afetada atende moradores de várias regiões da faixa de Gaza, incluindo Khan Yunis e o sul do território. Antes da guerra, havia 3 usinas de dessalinização operando na faixa de Gaza, que juntas forneciam cerca de 15% da água potável consumida pelos mais de 2 milhões de habitantes da região. A medida adotada pelo governo israelense ocorreu poucos dias depois de Israel anunciar que estava interrompendo a entrada de mercadorias em Gaza. Segundo Israel, essa decisão foi tomada porque o Hamas se recusou a aceitar uma proposta de cessar-fogo
e libertação dos reféns. Como consequência, Israel ameaçou impor medidas adicionais e até mesmo retomar as operações militares na região. Caso o corte de eletricidade e água não seja suficiente para pressionar o Hamas, o governo israelense já indicou que poderá realizar operações militares pontuais na faixa de Gaza. Israel argumenta que a quantidade de ajuda humanitária já enviada para Gaza seria suficiente para atender a população civil, mas que o Hamas estaria desviando esses suprimentos para manter seu controle sobre o território e financiar ataques contra Israel. A interrupção do fornecimento de eletricidade e o bloqueio da ajuda humanitária receberam críticas de vários governos ocidentais e foram condenados por países árabes que acusam Israel de estar utilizando a fome como arma de guerra. No entanto, os Estados Unidos apoiaram a medida adotada pelo governo israelense. O governo brasileiro, por sua vez, já havia se manifestado sobre a situação 4 dias antes do corte de eletricidade. Por meio de uma nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, condenou a suspensão da entrada de ajuda humanitária em Gaza, alegando que essa decisão agrava a crise humanitária na região e compromete o cessar-fogo. A nota do governo brasileiro afirmava que Israel tem a obrigação de manter a assistência humanitária e garantir o fornecimento de serviços básicos para a população de Gaza. Além disso, o Brasil considerou que o bloqueio imposto por Israel configura uma grave violação dos direitos humanitários. Por outro lado, Israel argumenta que o Hamas continua mantendo reféns em condições precárias, incluindo bebês, idosos e civis sequestrados, que estão sendo mantidos dentro de túneis subterrâneos. Relatos de reféns libertados indicam que muitos deles sofreram agressões físicas, passaram fome severa e não receberam assistência médica. Além disso, a Cruz Vermelha não teve acesso aos cativos, o que representa uma violação das normas internacionais sobre prisioneiros de guerra. Apesar dessas informações, o governo brasileiro não emitiu nenhuma nota condenando a morte de crianças israelenses assassinadas pelo Hamas. Um dos casos mais chocantes foi o de um bebê de 9 meses, que foi morto por sufocamento. Até o momento, não houve qualquer posicionamento do Brasil sobre esse episódio. Essa omissão tem levado muitos críticos a questionar se o governo brasileiro estaria alinhado politicamente ao Hamas. Diante desse cenário, há uma preocupação crescente sobre os desdobramentos dessa situação. Caso o Hamas não ceda à pressão e não liberte os reféns, é possível que Israel intensifique suas ações militares na faixa de Gaza, levando a um novo escalonamento do conflito. O céu sobre Gaza permanece tingido de vermelho, enquanto explosões contínuas ecoam pela região. Na última madrugada, um ataque massivo israelense atingiu o coração do campo de refugiados de Nuseirat. Entre os escombros, famílias inteiras foram destruídas. Crianças, mulheres, idosos, todos tragados pelo impacto devastador. Pelo menos 9 pessoas perderam a vida, mas o número de vítimas pode ser muito maior, já que as equipes de resgate enfrentam dificuldades extremas para acessar as áreas atingidas. Este é apenas um dos episódios de uma guerra que, desde o ataque do Hamas em outubro de 2023, mergulhou o Oriente Médio em um ciclo interminável de violência. Israel argumenta que está mirando posições estratégicas do Hamas, mas a realidade em solo é muito mais complexa. Civis estão sendo esmagados no meio dessa batalha. Na faixa de Gaza, hospitais que deveriam ser refúgios de esperança, agora são alvos. O hospital Al-Wafa, um dos últimos ainda em operação, foi bombardeado nesta semana. 7 profissionais de saúde
foram mortos, deixando um sistema de saúde já sobrecarregado à beira do colapso. Médicos e enfermeiros que sobreviveram estão lutando para salvar vidas com recursos limitados. Equipamentos essenciais estão faltando, e a energia elétrica é um luxo cada vez mais raro. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, Israel vive um estado de tensão crescente. Em Tel Aviv, protestos tomam as ruas quase diariamente. Milhares de israelenses criticam abertamente o governo de Benjamin Netanyahu. Muitos questionam a estratégia militar adotada e clamam pela libertação de reféns mantidos pelo Hamas. O desgaste psicológico dessa guerra é evidente, e a sociedade israelense parece cada vez mais dividida. No campo diplomático, a situação é igualmente tensa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, notificou recentemente o Congresso sobre a venda de um pacote de armas a Israel no valor de 7,8 bilhões de euros. Esse pacote inclui munições para aviões de combate e helicópteros de ataque, além de projéteis de artilharia. A justificativa de Biden é reforçar a segurança de Israel, mas essa decisão gerou duras críticas internacionais, com muitos acusando os IBIU de prolongar o conflito ao alimentar o poder bélico de Israel. E o que dizer da resposta internacional? Organizações humanitárias estão soando o alarme. A ONU alerta que a faixa de Gaza enfrenta uma crise humanitária sem precedentes. Milhões estão sem acesso à água potável, alimentos e serviços médicos básicos. As restrições de Israel sobre a entrada de suprimentos agravam a situação, transformando Gaza em uma prisão a céu aberto. Por outro lado, o Hamas continua lançando foguetes contra cidades israelenses, alimentando o pânico entre os civis. Sistemas de defesa como o Domo de Ferro interceptam muitos ataques, mas não todos. Cada sirene de alerta é um lembrete de que, para os moradores de Israel, a ameaça é constante. E há ainda o impacto psicológico dessa guerra. Crianças, tanto em Gaza quanto em Israel, estão crescendo sob o som de explosões, marcadas por traumas que levarão décadas para serem superados. Famílias, em ambas as regiões, choram perdas irreparáveis, enquanto líderes políticos parecem incapazes de encontrar um caminho para a paz. No cenário político, a narrativa é de escalada. Netanyahu insiste que sua prioridade é proteger os israelenses e desmantelar a infraestrutura do Hamas. Do outro lado, líderes palestinos acusam Israel de genocídio, apontando para o número alarmante de civis mortos. Esse embate de narrativas ecoa em fóruns internacionais, mas as resoluções concretas parecem distantes. Com a guerra avançando sem sinais de trégua, o Oriente Médio continua sendo o palco de uma tragédia humana que não conhece fronteiras. A pergunta que todos se fazem é: haverá um fim para esse ciclo de destruição? Enquanto isso, o mundo assiste, dividido entre críticas, solidariedade e, acima de tudo, impotência.